Boa tarde, pessoal, para todo mundo. Vamos começar então o encerramento, na verdade, da termoquímica. A aula de teoria foi no sábado, foi uma aula extra, e aí ficaram faltando os exercícios de sala, tá bom? Dentro dos exercícios, a gente tem questões de lei de Hess, na verdade, dos três métodos que a gente trabalhou para calcular ΔH, e algumas questões que vão envolver, como é que eu posso dizer? Uma espécie de estequiometria relacionada com ΔH. Nos últimos vestibulares, eles têm trazido, e eu não estou falando só do Enem, estou falando de outras provas também. Os exercícios eles têm sido um pouco mais, digamos assim, originais no que diz respeito a trabalhar com ΔH. O que eu quero dizer com isso? Eles gostam de trazer questões, por exemplo, onde eles vão fazer estequiometria com calor de reação, misturar ΔH com termologia, comparar eficiência energética de combustíveis. Então, as questões elas vêm sendo, nos últimos anos, um pouco mais contextualizadas, e não questões simplesmente para se calcular ΔH, tá? Dentro desse quesito de trazer questões mais contextualizadas, a prova do Enem ela é uma prova bem legal, no sentido da termoquímica. Eles trazem questões bem diferentes, e aí também essa palavra legal talvez não seja uma palavra muito que vocês curtam muito, porque geralmente as questões que envolvem ΔH no Enem costumam ter uma TRI um pouco mais alta. São questões consideradas aí de grau, médio para difícil, tá bom? Então, boa parte das questões que a gente vai fazer na aula são questões do Enem. Das 9, tem umas 4, quase metade das questões são questões do Enem, de outros anos. Talvez algumas vocês vão reconhecer aí, tá? Boa noite, boa tarde, boa noite. A pessoa já tá no boa noite já. Boa tarde, boa tarde. Então vamos, gente, vamos lá. São acho que 9 questões. As questões estão na página 144, começam na página 144 da apostila e vão até a 145, tá bem? Preparem as calculadoras aí. E questão de ΔH é questão de conta, tá? Sempre questãozinha de conta, umas continhas meio chatas. Questão número 1, gente. Ele fala o seguinte: a reação de combustão completa do etanol produz gás carbônico, CO2 e água. Dada a tabela abaixo de calores de formação, calor de formação é a mesma coisa que entalpia de formação. Aqui, ó, entalpia da água, entalpia do CO2 e entalpia do etanol, tá? Por mol, tá vendo, ó? Por mol, quilojoule por mol. Considerando a reação de combustão completa do álcool, são feitas as seguintes afirmações. Bom, vamos montar a reação de combustão aqui, né, gente? Montar a reação de combustão. Então, eu tenho etanol, C2H5OH, mais O2, formando gás carbônico e água. Já vou fazer o balanceamento, tá? Já vou fazer o balanceamento aqui. Balancear. Eu vou colocar 2 aqui no CO2 para balancear o carbono. Aqui do lado do reagente, ó, eu tenho 3 hidrogênios, 6, perdão. 6 hidrogênios. Página 144. Página 144. Então aqui eu tenho 3H2O, tá? Oxigênios, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Vou colocar um 3 aqui, ó. Tudo bem? Beleza? Bom, frase 1. O agente oxidante dessa reação é o oxigênio. Gente, combustões são reações de oxidação.
A gente começou a trabalhar esse tema ontem, né? Tá? As reações de combustão, elas são 3 meios de O2? 3 meios? Não tem um oxigênio ali, não? Não tem um oxigênio ali no O? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. 2 CO2 dá 4, mais 3, 7. Né? Aqui tem um O, cuidado, hein? Cuidado. Cuidado, tem um O aqui, não esquece desse O aqui, não. Esqueci desse aqui, né? Esqueceu desse aqui. Tá, então são 7, tá certo, é isso mesmo. Tá tudo certo. Tá. Gente, combustões são reações de oxidação. A gente vai discutir isso na parte de oxirredução, tá? Nas reações de oxirredução, eu tenho o oxigênio, que é o que a gente chama de comburente. Comburente. O que é o comburente, na verdade? O comburente é a substância que vai queimar o combustível. O combustível é quem vai ser queimado. Tá? O comburente, ele provoca a queima do combustível. E nós vamos ver na aula de oxirredução que essa substância que provoca a oxidação do combustível é o que a gente vai chamar de agente oxidante. Agente oxidante. Tá? Toda reação de combustão é uma reação de oxidação. E o oxigênio, e é quem provoca a queima, eu vou chamar de agente oxidante. Tá? Na semana que vem, quando a gente aprender a aula reações de oxirredução, a gente vai definir bem claramente o que é um agente oxidante e um agente redutor. Tá? Então, eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, para a gente não perder o foco do assunto que é termoquímica. Tá? Mas a frase 1 está ok. A frase 1 está ok. É verdadeira. Frase 2. O coeficiente estequiométrico da água após o balanceamento vale 2. Não. O coeficiente estequiométrico da água vale 3. Aqui, ó. O coeficiente estequiométrico da água vale 3. Frase 3. Considerando que a densidade do álcool é 0,8 gramas por ml, a combustão completa de 1.150 ml desse composto libera aproximadamente 27.360 kJ. Aqui o bicho pega. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é calcular o ΔH dessa reação, gente. Primeira coisa que eu vou calcular é o ΔH da reação. Então vamos lembrar que o ΔH da reação, vou colocar aqui frase 3, ó. O ΔH da reação vai ser a soma das entalpias dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Produto menos reagente. Tá? Então, bora fazer conta. Ó, ΔH da reação é igual a... Vou abrir um colchete aqui. Entalpia do produto. Os produtos, gente, são 3 mols de água. Então, eu vou pegar 3 vezes a entalpia da água, que é menos 286. Mais 2 vezes a entalpia do gás carbônico, que é menos 394. Fecha o colchete. Tudo isso aqui é entalpia de produto. Menos entalpia do reagente.
Entalpia do reagente. De reagente, a gente tem o etanol, tá? Cuja entalpia é menos 278, mais 3 vezes a entalpia do oxigênio, que é zero. Substância simples, entalpia zero. Tá? Beleza? Agora vamos fazer a conta. ΔH da reação é igual a... Deixa eu ver aqui quanto que dá. 286 vezes 3, 394 vezes 2. Aqui vai dar menos 1.646. Se alguém puder ir fazendo a conta comigo, tá, gente? Para ver se eu não erro a conta. Aí aqui vai ficar menos 278. Então, mais 278. Dá menos 1.368 quilojoules. Gente, essa quantidade de energia, primeiro que observa que a energia é negativa, né? Porque a reação libera calor. É uma reação exotérmica. Essa energia é liberada na queima de 1 mol de etanol. Ah, Danilo, como que você sabe que é liberada na queima de 1 mol? Porque na reação eu usei 1 mol de etanol. Bem, tá. Só que ele está afirmando que ele queimou 1.150 ml de etanol. Então vamos calcular a massa desse álcool? Vamos calcular a massa desse álcool? Ó, eu vou usar a densidade. 1 ml de etanol pesa 0,8 gramas. Peguei a densidade. Peguei a densidade. Ó, aqui, ó. Bem, se 1 ml pesa 8 gramas, 1.150 ml vão pesar M. Tudo bem? Isso aqui dá 920 gramas. Então, a massa de etanol queimada é 920 gramas. Tudo bem. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir uma outra regra de 3 para descobrir quanto de energia eu libero para queimar essa massa. Percebe que é um problema de cálculo estequiométrico? Então veja, ó, o que que ele falou? O que que a gente acabou de calcular como ΔH? O ΔH diz que libera 1.368 quilojoules por 1 mol, não é? Então eu vou abrir uma regra de 3 assim, ó. Veja. Quando eu queimo 1 mol de etanol, só que 1 mol de etanol, gente, pesa 46 gramas. Da onde eu tirei esse número? Alguém pode me dizer? Da onde eu tirei 46 gramas? Exatamente. Eu tirei 46 gramas da massa molar. C2H5OH. Você calcula a massa molar. Tudo bem? Carbono, 2 vezes 12, mais hidrogênio, 6 vezes 1. Tá? Você faz essa conta meio rápido. Então, quando eu queimo 46 gramas de álcool, eu libero 1.368 kJ. Qual vai ser a energia que eu vou liberar
se eu queimar 920? Gente, isso 20 vezes a mais. 920 são 20 vezes mais do que 46. Então a energia que eu vou produzir é 20 vezes 1.368. 20 vezes mais. Tudo bem? Beleza? Que dá exatamente 27.360. Percebe como são questões que têm conta pra caramba? Você vê que esse item da questão, ele vale por uma questão inteira. Aí. Então essa frase é verdadeira. Essa frase é verdadeira. Tá aí. Ela é verdadeira. Tá? Item 4. A quantidade de calor liberada na queima de 1 mol de etanol vale 278. Não, não. A quantidade liberada na queima de 1 mol, nós achamos aqui, ó. Nós achamos aqui, ó. Tá? A frase 4, na verdade, está falsa. Falsa. Então, as frases verdadeiras são a 1 e a 3. A 1 que falava do agente oxidante e a 3 que a gente fez essa conta gigante aí para chegar no valor. Tá? Portanto, alternativa E. 1 e 3 corretas. Toda questão de ΔH tem essas contas aí, tá, gente? Vou pedir para vocês terem um pouco de paciência. Podem tirar print. Beleza? Questão número 2. Considere a reação de hidrogenação do ciclopenteno. Ciclopenteno é esse alceno aqui, esse cicleno, ó, tá vendo aqui, ó? Ele vai reagir com hidrogênio para formar o ciclopentano. E ele deu as entalpias de ligação, ó, entalpias de ligação. Então aqui nós estamos falando do cálculo do ΔH pelo terceiro método. Você assistiu a aula de sábado, você deve ter visto que a gente trabalhou com 3 formas diferentes de calcular o ΔH. No primeiro exercício, que foi esse que a gente acabou de fazer aqui, ó, aqui, para responder o item 3, eu usei o primeiro método, que é o cálculo do ΔH pelas entalpias de formação. Agora aqui eu vou usar o terceiro método. Calcular o ΔH pelas entalpias de ligação. Bom, para calcular o ΔH pelas entalpias de ligação, o que a gente tem que fazer? Você tem que lembrar o seguinte: o ΔH da reação é calculado pegando toda a energia das ligações rompidas as ligações rompidas, pessoal, são as ligações daqui, ó. Todos esses átomos vão se separar.
Tá? E essa energia das ligações rompidas é uma energia absorvida. É uma energia absorvida. Tá? E eu vou somar com a energia das ligações formadas. A energia das ligações formadas é a energia das ligações que vão formar o produto. Aqui, o produto, ó. Produto, produto. Tá? Essa energia vai ser liberada. Bem, então, vamos desenhar essas moléculas aqui juntos para a gente poder entender que ligações são essas. Aqui, tá? Aqui, e aqui a ligação do cicleno. Então vamos lá. Cuidado aqui, porque esse tipo de exercício é muito chato. É muito chato. Se você esquecer uma ligação, você vai errar a conta. Então vamos começar quebrando ligações. Vou colocar aqui, ΔH da reação. Vamos começar quebrando ligações. Gente, aqui eu vou quebrar uma, duas, três, quatro ligações simples CC. Ó, uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Quatro ligações simples CC, que é 335. Mas vou quebrar aqui essa ligação aqui de baixo, que é uma ligação C dupla C. Então, mais 600. Mais. Agora, presta atenção aqui, ó. Aqui eu tenho um hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio, outro aqui, um aqui e um aqui. Tem um monte de hidrogênio aí, tudo ligado no carbono. Então você vai ter que quebrar 8 ligações CH 414. 8 ligações CH. Não faz essa conta ainda, mas uma ligação HH vai dar 437. Tudo bem? Agora, isso tudo seria a energia absorvida. Isso tudo seria energia absorvida. Agora, eu vou formar a ligação dos produtos. Vou formar a ligação dos produtos. Na ligação dos produtos, eu vou ter 5 ligações CC. Então, ó, menos 5 vezes a ligação CC, que é 335.
10 ligações CH, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo esse tanto de ligação CH? Pode falar. Menos 10. Opa, perdão. Ligações CH. Espera aí que eu já falo. Menos 3, 414. Peraí, deixa eu ler o que você escreveu aqui na fórmula. Lá em cima, em branco, não é menos? Não, não, na fórmula não é menos. Na fórmula é mais. É que os valores são menos, ó. Os valores são negativos. Você está somando energias. Só que as energias que você vai somar aqui, ó, são negativas. Olha aqui, ó. Aqui o menos, ó. Tá vendo? Você já parou para pensar que subtração é uma soma de número negativo? Entendeu? Tá? Então, é a soma de tudo que entra e tudo que sai. O menos está aqui dentro, ó. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, agora fazer conta. Ó, delta H da reação. Delta H da reação. Igual. Ó, gente, você tem 600 mais 437. Presta atenção no que eu vou fazer agora. Então, ó, 600 mais 437. Agora, tá vendo que tem aqui, ó, 4 vezes 335 e tem menos 5 vezes 335? Isso dá menos 335. 4 vezes 335 menos 5 vezes 335 dá menos 335. Então, já peguei esses dois juntos e dei uma simplificada aqui, ó. Agora eu tenho 8 vezes 414 menos 10 vezes 414. Vai dar menos 2 vezes 414. Olha lá. Dei uma boa simplificada. Agora não tem muito o que fazer mais não, tá? Fica 600 mais 437, que dá 1037, menos 335 com 2 vezes 414, que dá 828, né? Dá menos 1163. Bem, dá uma conferida aí nas contas para ver se eu não errei. Deixa eu fazer aqui a conta. 4 vezes 335 vai dar 600 mais 437 dá 1037. Tá bem. Que vai dar 414 vezes 2, 828 mais 335. 1163, é isso mesmo. Menos 1037. Dá 126. Negativo, né? Negativo. 126 quilojoules por mol. Eu acho esse o pior método de calcular ΔH, por conta da quantidade de números que tem, tá? E além de tudo, tem essa questão de você ter que tomar cuidado com as ligações. Às vezes esquece uma ligação, tá? Então, alternativa B de bola. B de bola.
Hum? Ah, é horrível, horrível esse método. Eu não gosto. Eu prefiro lei de Hess, é o mais fácil. Geralmente, quando eles dão essas tabelas, pelo menos nesse método aqui, eles procuram não dar número com muita vírgula, para facilitar a nossa conta, beleza? O que que pode acontecer, por exemplo, numa questão dessa, né? É você esquecer, por exemplo, aí a ligação dos hidrogênios. Às vezes a gente esquece que tem ligação de hidrogênio, aí você acaba fazendo a conta errada. Ah, não cai muito, viu, gente? Não cai muito. No Enem, cara, eu não me lembro de ter caído esse tipo de método. É bem difícil cair. Bem difícil. Tá? Nos outros vestibulares também, tá? Tanto é que, por exemplo, quando eu vou procurar a questão de. Quando eu vou fazer lista de entalpia, por exemplo, que eu vou lá no SuperPro, cara, é difícil achar questão que tem esse tipo de método. Que tem muita lei de Hess. Tá? Beleza, tira print. Questão 3. Lei de Hess. Ó, só de bater o olho você já vê que é lei de Hess. Só de bater o olho. Por quê? Ele deu um monte de equação aqui, ó, com os delta Hs, e deu uma global aqui, ó. Vendo? Então ele fala assim, ó, considerando a equação de formação da glicose não balanceada, já é um problema isso aqui, hein? Ó, não balanceada. Considerando a equação de formação da glicose não balanceada, atente às seguintes equações. Ele deu as equações. Olha como o cara foi cretino. Ele pergunta duas coisas, ó, duas coisas. A massa de glicose formada a partir da reação de 14,4 gramas de carbono. Ele quer saber primeiro a massa formada a partir de 14,4 gramas. E sua entalpia de formação são, respectivamente, quanto? Então, na verdade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é balancear essa equação, gente. Senão eu não consigo fazer nada. Nem a estequiometria e nem a lei de Hess. Então, equação global, ela vai ser C mais H2 mais O2 formando C6H12O6. Eu vou balancear. Eu quero um 6 no carbono, eu quero um 6 no hidrogênio, para dar o número de hidrogênios ali, e eu quero um 3 no oxigênio. Bem? Beleza? Tá. Vamos fazer primeiro a estequiometria? Vamos fazer primeiro a estequiometria? Tá. Ele quer a massa de glicose formada a partir de 14,4 de carbono, né? Então vem cá, ó, gente. Carbono com glicose. 6 mols de carbono, ó, 6 mols de carbono produzem 1 mol de glicose. Massa molar, C6H12O6. Tá? Já passei para a massa. 6 mols de carbono produzem 1 mol de glicose. Qual vai ser a massa de glicose que eu vou obter para 14,4?
A massa vai dar 14,4 vezes 180 dividido por 6 vezes 12. Beleza? 14,4 por 12 dá para simplificar. Dá 1,2. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Dá 1,2. Tá? 180 vezes 1,2 é a mesma coisa que 180 mais 36. Dá 216 dividido por 6. Vai dar 36 essa massa, gente. Essa massa vai dar 36. 6 gramas. Então eu já fico com duas alternativas possíveis. Ó, ou é A ou é B. Ou é A ou é B. Beleza? Só que eu só vou descobrir agora se é A ou B a hora que eu calcular o delta H. Agora eu vou usar a lei de Hess. Lei de Hess. Tá? Gente, primeira coisa que eu olho para fazer a lei de Hess. Na global, eu tenho 6 carbonos, tá vendo? Ó? 6 carbonos. O carbono, ele aparece na primeira equação. Então, a primeira equação, eu vou multiplicar por 6. Vai ficar assim, ó. 6 carbonos mais 6O2 virando 6CO2. Tá? E o ΔH, eu vou multiplicar ele por 6. Tá vendo aqui, ó? Esse ΔH, 94,1, gente, ele tá para 1 mol de carbono na reação. Ele tá para 1 mol. Então, eu vou multiplicar ele por 6. Tá? Vai dar 94,1 vezes 6. Dá 564,6 quilocalorias. Tá? Negativo, né? Negativo. Quilocalorias. Tudo bem. Tá. A segunda coisa que eu vou fazer é pensar no hidrogênio. Hidrogênio. Gente, na equação global, o hidrogênio, ele aparece do lado do reagente com 6 mols, tá vendo? Ele aparece do lado do reagente com 6 mols. E a equação número 2, está aqui o hidrogênio do lado do reagente, ó. Tá vendo? Só que eu quero que ele apareça com 6. Quero que ele apareça com 6. Se eu quero que ele apareça com 6, eu vou multiplicar a equação inteira por 6. E inclusive o ΔH. Tudo bem? Então, a equação 2, eu vou multiplicar por 6 também. Vai ficar 6 hidrogênios mais 3O2 gasoso, dando 6 águas. E o ΔH
vai ser menos 68,3 vezes 6, 409,8. Misericórdia. Beleza? Então, a primeira equação eu multipliquei por 6, a segunda eu multipliquei por 6, e agora a terceira eu vou inverter. Por quê? Vamos ver. Ó, na equação global, eu quero que a glicose apareça do lado do produto, ó. Tá vendo? Eu quero que a glicose apareça do lado do produto. Na equação 3, a glicose está do lado do reagente, ó. Tá? Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte. E vocês vão perceber que na hora que a gente inverter, vai cancelar a água, vai cancelar o CO2, vai dar tudo certinho. Por isso que eu falei na aula de sábado, não sei se vocês lembram, eu falei, galera, não se preocupa com quem você quer cancelar. Não olha para quem você quer cancelar. Olha para quem você quer que apareça. Inverter. Inverte. Só que daí eu vou inverter o sinal do ΔH, tá? Cuidado. Então fica C6H12. Opa, contrário. Fica 6CO2 mais 6 águas, dando C6H12O6 mais 6CO2, 6O2. E o ΔH igual a, ó, invertir a reação, inverte o sinal. Fica mais 673. Ô, gente, numa prova de múltipla escolha, se você já tiver certeza de que você fez as coisas certas, você não precisa ficar cancelando nada. O cancelamento que você faz aqui é para ver se você chega na global. Se você chegou na global, é porque está tudo certo. Quer ver, ó? Eu vou cancelar 6 águas com 6 águas. Eu vou cancelar 6 CO2 com 6 CO2. Eu vou cancelar 6O2 com 6O2. Olha o que sobrou. Sobrou 6 carbonos mais 6 hidrogênios mais 3O2 formando a glicose. E o ΔH total é a soma do que você fez. Que vai ficar, então, 673 menos 409. Vai dar negativo, né? Vai dar negativo. Pelos valores que a gente tem aqui, vai dar negativo. Menos 564,6. Dá menos 301,4. Menos 301,4. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo essa prova, eu nem perderia tempo somando, porque só pelos valores que você tem aqui, ó, você já se liga que dá negativo. Você já fez a parte do item, ó, você já fez essa primeira parte. Então você já estava em dúvida entre A e B. Então só na manipulação de números já dava para perceber que o número dava negativo, tá? Portanto, alternativa B de bala, B de bola. Beleza?
Então, tipo, quando uma questão, essa é uma questão bem feita, no sentido de que ela é difícil e tal, mas a pessoa que fez a questão, que elaborou, ela tomou cuidado para você não ter tanto trabalho. Você tinha que fazer a estequiometria de qualquer jeito para ficar entre A e B. Você tinha que fazer a estequiometria. E aí, só de manipular as equações e ter os valores, você já percebia que era a alternativa B, tá? Então, na medida do possível, você não tinha que fazer tanta conta, ok? Tá aí a questão número 3, então, gente. Pode tirar print. Mas é um assunto bem maçante, né, cara? É bem maçante. Tipo assim, eu vou falar por mim, tá? Pessoalmente falando. Eu não gosto desse assunto. Tipo, não é um assunto que, tipo, dá prazer de você estudar. Porque é muita conta. Não tem quase nada de raciocínio químico, né? E aí, particularmente, eu não gosto muito. Quando não tem muito raciocínio químico, eu não curto muito. Hum, Próximo. Aqui. Esse tipo de questão é muito comum. Esse tipo de questão é muito comum. Aqui, a gente não vai calcular ΔH. O Enem ama esse tipo de questão, gente. Ama de paixão, tá? Ele fala assim, ó. O carro flex é uma realidade no Brasil. Peraí, deixa eu só ver isso aqui. Não, eu pensei que tinha copiado errado aqui nos slides. O carro flex é uma realidade no Brasil. Esses veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre uma dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso, um veículo flex consumindo 40 litros de gasolina na ida, no percurso de volta, aliás, 40 litros de gasolina na ida, e no percurso de volta utilizou-se etanol. Então ele foi com gasolina e voltou com álcool. Foi considerado o mesmo consumo de energia. Foi considerado o mesmo consumo de energia na ida como na volta. Ah, não, então peraí. Ele consumiu 40 litros na ida só. Na volta ele não fala, só fala que na volta consumiu etanol. Cuidado. Ah, não foi o mesmo volume. Ele não consumiu 40 na ida, 40 na volta. Ele consumiu 40 na ida de gasolina. O quadro resume alguns dados aproximados desses combustíveis. Combustível etanol, densidade 0,8, calor de combustão -6. Por grama, por grama. Cuidado com as unidades, gente. Cuidado com as unidades, ó. O calor de combustão é por grama. Para gasolina, 0,7, calor de combustão -10. Ele quer saber qual é o volume de etanol consumido no percurso de volta. Bom, o que que ele fala para a gente de importante no texto? Que a energia gasta com a gasolina é igual à energia gasta com etanol. Tudo bem? Então, vamos calcular quanto de energia ele gastou na ida. Cara, aqui é um festival de regra de três, tá?
Então vamos começar com a gasolina. Bom, primeiro que ele gastou 40 litros, né? Então vamos lá. Para gasolina, cada 1 ml pesa 0,7 gramas. 40 litros são 40 mil ml, vai dar uma massa M de gasolina. Tá? A massa de gasolina que ele gastou, então, vai dar 28, 10 da terceira gramas. 40 vezes 0,7 dá 28, né? Dá 28 quilos de gasolina. Agora vamos calcular a energia que ela gastou. Então ele queimou no processo, no decorrer da viagem, né? Ele queimou 28 quilos de gasolina. E que ele fala sobre gasolina? E cada 1 grama de gasolina produz 10 cacau de energia. Qual vai ser a energia de gasolina para 28 quilos? O que pode acontecer na prova? E é comum acontecer isso. É tanta informação que o aluno fica meio perdido, ele não sabe por onde começar. Tá? Por isso que eu grifei a frase mais importante do exercício, tá? Que a condição do problema é essa. É você... O que você precisa calcular? Você olha e fala, tá, mas que porra que eu faço com esse monte de número? Tá? A historinha é uma merda. E aqui não... Aqui é o tipo de questão, gente, que não dá para você pular a historinha. Tem como você pular a historinha, entendeu? Geralmente, numa questão de cálculo estequiométrico, você dá uma pulada em umas coisas, dá uns migué, tá? Então, ó, a quantidade de energia gasta pela gasolina é de 28, 10 a quarta cacau. Tudo bem? Beleza? Agora, gente, o que eu faço com essa energia aí? Agora você usa para o álcool. E agora você vai fazer de trás para frente. Porque, gente, presta atenção o que você fez, ó. Não sei se vocês se ligaram. O que a gente fez? A gente pegou o volume de gasolina, passou para massa e de massa calculou a energia. Agora você vai fazer de trás para frente para o álcool. Você pega essa energia para o álcool, descobre a massa e descobre o volume. É de trás para frente. Tudo bem? É isso aí, ó. Escreveram aí, acho grama e depois a densidade, o volume pela densidade. Então agora você vai de trás para frente. Então vamos lá. Etanol. Ó, o etanol, se eu queimar 1 grama, eu libero 6 cacau. Quantos gramas de etanol eu preciso queimar para liberar a mesma energia da gasolina? 28, 10 a quarta. Então a massa de etanol é igual a 28, 10 a quarta, dividido por 6. Tudo bem? Vai dar conta quebrada, pelo jeito que ele perguntou ali mais próximo, né? 28 dividido por 6 dá 4,7 aproximadamente.
gramas. 4,7 gramas, 10 a quarta gramas, né? Vai dar 47 quilos. Aproximadamente 47 quilos de etanol. Agora eu passo para volume. Agora eu passo para volume. Tá? Bom, para o álcool, densidade do álcool. 1 ml de etanol pesa 0,8 gramas. Eu vou colocar 8, 10 a menos 1, tá? Trabalhar com potência de etanol. Qual vai ser o volume de etanol que corresponde a, em vez de escrever 4,7 vezes 10 a quarta, eu vou escrever 47 vezes 10 a terceira gramas. Então, o volume de etanol vai dar 47, 10 a terceira sobre 8, 10 a menos 1. Ô, gente, isso aqui dá um pouquinho menos do que 6, hein? Porque 6 vezes 8 dá 48, não dá? Deve dar tipo um 5,8, 5,7, alguma coisa do tipo, tá? Então isso aqui vai dar 5,7 vezes 10. Eu estou chutando que é 5,7, tá? Não sei. Vezes 10 a quarta. Até porque, olha nas alternativas ali, ó. Tem um 58 ali, tá vendo? Tem um 58. Só que dá 58, 10, 57, 10 a terceira, no nosso aqui, né? mLs. mLs. Tá vendo? Beleza? E dá aproximadamente 57 litros. Aí. Alternativa D de dado. Opa, perdão. Não, D de dado. Tudo bem? Chata, né? Difícil. Imagina você fazer uma questão dessa numa prova de 90 questões. Aí você junta assim, né? E, vamos lá, que agora vocês já viram bastante coisa, né? Imagina você ter na mesma prova uma questão disso, vai vendo, uma disso, uma de estequiometria, uma de soluções. Você entendeu? Aí os caras já estão. E uma de titulação, entendeu? Sem contar que você vai ter lá as 45 questões de matemática, só que assim, com todo respeito à prova de matemática, gente, com todo, juro por Deus, não tem nenhuma questão de matemática que é assim, entendeu? Então, esse tipo de questão, cara, não adianta você acertar e errar fácil. Compensa mais pular uma questão dessa e deixar para o final. Resolve primeiro as fáceis, entendeu? Porque essa é uma questão de TRI alta. Mas que vai aparecer assim, vai. Na química você vai ter ali umas 3 dessa. Na física também umas 3 difíceis nesse nível, tá? Vale mais a pena fazer matemática antes. Sim, sim. Por quê? Porque as questões de matemática, gente, elas têm um TRI mais baixo, na maioria. Então, assim, só que qual que é o problema, né? São 45 questões. Mesmo que as questões não sejam extremamente complexas, isso vai cansando o aluno. Isso vai cansando. Então, tem essa questão estratégica na prova, não tem como, né? Mas, assim, puta,
Se eu tiver que chutar uma questão, que eu chute essa, que eu chute uma questão dessa, tá? Então, na prova, gente, assim, eu torço muito, quando eu penso em vocês fazendo prova, eu torço, na verdade, qualquer coisa que eu mais torço, que vocês não fiquem enganchados em questão. Que vocês tenham a frieza de olhar para a questão e falar, pula, entende? E tem que ser rápido isso. Olhou, leu a questão, falou, isso aqui não. Porque o que que acontece quando o aluno não está tão preparado? Ele pega uma questão que ele sabe, ele quer fazer a porra da questão. Então, aquela coisa assim, não, esse assunto eu sei. Meu, foda-se. Às vezes, aquele assunto que você sabe, ele vem com uma questão de TRI alto, principalmente na prova de natureza, gente. Porque na matemática, vão ser raras as questões que você vai olhar e não vai saber. Vão ser raras. Talvez uma questão de probabilidade, que probabilidade é meio foda, alguma coisa. Agora, na maioria das questões de matemática, você vai bater o olho e vai fazer. Onde que isso vai acontecer? De você olhar para a questão e falar, ops, é na física e na química, tá? Então, ó, dica, questão de eletroquímica, questão de termo, questão de estequiometria e questão de termo e de soluções, normalmente são questões de TRI alta. Então, bateu o olho, pula. Bateu o olho, pula. Deixa para o final. Isso vai economizar um tempo desgraçado. Tá? Sem contar que tem um outro lado da coisa que é assim. Porque eu lembro que quando eu fazia vestibular, isso acontece. Quando você luta muito com uma questão, isso vai te desgastando psicologicamente. Por mais que você faça a questão, você demora um tempo ali, parece que de fato você saiu de uma briga. Você sai meio atordoado, você fica nervoso. Então aquilo vai te desestabilizando. Você tem que deixar para ficar em pânico no final. Por quê? Porque aí você já fez tudo aquilo que você sabia. Então vai lendo, vai correndo a prova, olha a prova, pula a questão, faça esse movimento, tá? Vai direto na matemática, começa pela matemática, que é onde tem as TRIs mais baixas, e deixa para brigar com a física e com a química depois, tá? Eu acho que é importante ter essa percepção no Enem, é uma prova de muita estratégia, né? Não adianta, é muita estratégia, tá bom? Tira print aí, gente, faz favor. Questão número 5. Aqui misturando um pouco de física, um pouco de química. Também é uma questão bem cara de Enem, assim, sabe? Ele fala assim, ó, a energia liberada na combustão do etanol hidratado é cerca de 70% da energia liberada na combustão de um volume igual de gasolina. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Já vamos anotar aqui. Por exemplo, se eu queimar 1 litro de etanol, eu vou liberar 70% da energia de 1 litro de gasolina, tá bom? Por um volume igual, então por litro. Considere que o calor específico da água seja 1 caloria por grau Celsius. E ele fala, em um experimento, a combustão de um volume V de etanol num calorímetro permitiu elevar a temperatura de 200 gramas de água de 25 para 60 graus. Então eu queimei um certo volume de álcool e eu aqueci essa quantidade de água aí, de 25 para 60 graus. Caso fosse utilizado nesse experimento um volume igual de gasolina no lugar do etanol,
A temperatura dessa mesma massa de água poderia variar de 25 até quanto? Olha que questão louca. Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer, primeira coisa, é calcular a quantidade de calor que eu usei para aquecer a água pelo etanol. Então, eu vou queimar etanol. Como queima, isso aqui vai me dar um calor. Peraí. Isso aqui vai me dar o calor. Esse calor, ele vai esquentar a água, tá? Vamos calcular. Então, o calor é igual massa de água, 200, vezes calor específico, vezes variação de temperatura da água, de 25 para 60, 35 graus. Bem, então, a quantidade de calor que eu obtive na queima do etanol foi de 7.000 calorias. Bom, o calor obtido pelo etanol, ele é 70% do calor obtido pela gasolina. Bem, então vamos calcular o calor da gasolina. 7.000 é igual a 0,7 do que da gasolina. Portanto, o calor liberado na queima da gasolina foi de 10, seria de 10.000. Bom, agora eu vou pegar esse calor e ver quanto que eu consigo esquentar da água. Então agora, aquecimento da água. Então, 10.000 igual. Eu quero esquentar a mesma massa de água. Então, eu vou esquentar 200 gramas, vezes um vezes variação de temperatura. Cancela os dois zeros daqui, com dois zeros daqui. Então, a variação de temperatura da água seria de 50 graus Celsius. Como variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, se a variação de temperatura for de 50 graus e a temperatura inicial foi 25, ó, então a temperatura final é de 75 graus. Beleza? Uma questão mais de física do que de química, né? Se for analisar. Mais de física do que de química. Tá bom? Alternativa D de dado. D de dado. Aí, pode tirar print. Questão número 6.
Questão do Enem, essa. Questão do Enem, essa daqui. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo da madeira, sendo ΔH1, aí vamos ver o que é o ΔH1 aqui, ó. ΔH1, tá vendo? Ó? Então eu vou pegar o bioóleo, reagir com O2 e produzir CO2 gasoso mais água líquida. Sendo ΔH1 a variação da entalpia devido à queima de 1 grama de bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. E ΔH2, a variação de entalpia na conversão de 1 grama de água líquida, de água gasosa para o líquido. Então, ele deu um outro ΔH aqui, ó, gente. Aqui, ó. E segundo ele, é o ΔH para transformar água gasosa em líquida. Essa diferença aqui, ó. Tá? Tá aí. Agora, olha o que ele quer saber. A variação de entalpia em quilojoules para a queima de 5 gramas do bioóleo, resultando em CO2 gasoso e água gasosa é... Então ele quer isso aqui, ó. Ele quer que eu pegue o bioóleo, reaja com oxigênio gasoso, produzindo CO2 gasoso e água gasosa. Só que ele quer para 5 gramas. Ô, gente, quanto vale o ΔH dessa reação aqui, ó? Se você olhar no gráfico, a reação que ele quer é essa daqui, ó. Presta atenção no que eu vou desenhar no gráfico, ó. Tá vendo? Quando ele fala para mim que ele quer queimar, ó, queima do bioóleo, resultando em CO2 gasoso e água gasosa. O que ele quer é sair daqui, ó, e vir para cá. Bem, quanto vale esse ΔH, gente? Esse ΔH, opa, ele vale a diferença desse aqui, ó, com esse aqui. Conseguem perceber isso? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular esse ΔH. Eu vou fazer isso. Ó, o ΔH que ele quer... Opa, perdão, gente. O ΔH que ele quer seria 18,8 menos 2,4. 18,8 menos 2,4. 18,8
Menos 2,4. Só que esse valor, esse valor é negativo, tá? O resultado dessa conta vai dar negativo. Tudo bem? Porque é uma reação de queima. É uma reação de queima. Tá bom? Isso aqui vai dar 16,4. Negativo. Tá? Quilojoules, óbvio, por grama. Por grama. Tá? Só que ele quer queimar 5 gramas. Qual é a energia envolvida na queima de 5 gramas? Entenderam? Então a energia vai dar 5 vezes isso aí. Dá menos 82. 5 vezes 16 dá 80. 0,4 vezes 5 dá 2, dá 82. Menos 82 quilojoules. Tudo bem? Beleza? E além de tudo, né, a questão é tão filha da puta que tem uma alternativa aqui, ó, 16,4. Caso a pessoa esqueça de multiplicar por 5. Uma questão super rápida, só que difícil. Difícil. Difícil, inclusive, não sei se vocês tiveram essa percepção, entender a questão. Entender. Pegar os dados que ele colocou na questão em si e trazer ele para o gráfico. Eu achei essa questão bem difícil. Da alternativa, então, C. Estava falando, né? Questão C. Tá aí. Pelo menos a conta aqui não é uma conta tão horrorosa, né? Mas é difícil de interpretar. É difícil, concordo, concordo. Então, assim, né? O que que a gente vai. Quando eu falo para vocês assim algumas vezes, eu falo, galera, as questões de natureza, elas são questões muito diferentes. Eu fico muito. Eu vou falar português claro, tá? Eu fico muito puto quando eu vejo aluno fazendo questão de ano anterior. Não adianta fazer isso na prova de natureza. Esquece, velho. Faz qualquer prova. Não precisa fazer do Enem. Estuda por qualquer vestibular. Não é que nem matemática. Porque às vezes o aluno fica naquele reflexo meio de, ai, eu vou fazer as questões dos anos anteriores porque vai aparecer igual. Não vai. Você vê, questões muito diferentes. Essa daqui era do Enem, essa daqui também, ó. Quer ver qual que era do Enem? Essa aqui é do Enem, ó. Totalmente diferente uma da outra. Sempre, pode perceber, sempre com a temática combustão. Pode perceber, sempre com a temática. E isso eles repetem. É sempre alguma coisa de combustível, coisa renovável, não renovável, sempre com esse viés meio ambiental, tá ligado? Mas sempre questões inéditas. Tudo bem? Vou trocar. Próximo. Enem. Outra do Enem. Eu acho essa questão difícil, mesmo a conta sendo fácil. Então, a gente vê também uma situação em que o problema às vezes não é a conta. O problema às vezes é interpretar o enunciado. Essa daqui também é do Enem, ó. Essa questão aqui, gente, é um caos. É um caos, essa questão. Então,
no que me ajuda fazer questões do Enem? Saber que temas vão ser questões difíceis. E termoquímica pode esperar. Ó, questão 7. Um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que a sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar o seu calor de combustão, definido como a energia liberada na queima completa de um mol de combustível. Ali. Então, ó, esses valores que ele deu aqui, ó, são quanto libera cada mol de combustível. Então, ó, 1 mol de benzeno libera 3,268. 1 mol de etanol libera 1,368. 1 mol de glicose libera 1 mol de metano, 1 mol de octano. Agora vem o comando da questão. Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono pela mesma quantidade de energia produzida? Esse é o comando da questão. Esse é o comando da questão. Ó. Qual libera mais CO2 pela mesma quantidade de energia produzida? Então, outra coisa que você tem que ser malandro, malandra. Esse tipo de questão, qual que é a ideia? É que você faça um por um. Você vai ter que fazer um por um. Então, o que você tem que buscar numa questão como essa? Uma maneira mecânica de fazer, porque a conta que você vai fazer para o benzeno é a mesma conta que você vai fazer para o etanol, é a mesma conta que você vai fazer para a glicose, é a mesma conta que você vai fazer para metano e proctano. Tudo bem? Então, o que eu quero que todo mundo produza? A mesma energia. Então, a primeira coisa que eu vou fixar, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou chamar a energia produzida de E. Tudo bem? Todo mundo tem que produzir a mesma energia. Ah, professor, você não acha que vale a pena chutar um número? Pode ser. Só que o problema de você chutar o número é que você vai ter que fazer um monte de conta. Sei lá, escolhe uma energia aí de 10.000 kilojoules e sai fazendo conta que nem doido. Tá? Beleza. Agora eu vou escolher um combustível aqui. Vou pegar o benzeno. Gente, olha para o benzeno. Benzeno. O que eu sei do benzeno? Que se eu queimar 1 mol de benzeno, eu vou liberar 6 mols de carbono, de CO2. Gente, para um pouco aqui. Por que eu vou liberar 6 mols de CO2 se eu queimar 1 mol de benzeno? Por que eu vou liberar 6 mols de CO2 se eu queimar 1 mol de benzeno? Porque o benzeno tem 6 carbono aqui, ó. Exatamente. Você não precisa montar a reação de combustão. Quanto mais coisa você escrever, mais demorada vai ser a questão. E junto com esses 6 mols,
Veja se você concorda. Ele libera quanto de energia? Ele libera isso aqui, ó, 3268. Então ele libera 3.268 kJ. É a tal da esperteza que é fundamental. Eu chamo isso de malandragem, tá? E aí é o seguinte, tá, gente? Aluno que faz um ano de cursinho não tem isso. Não adianta. Não adianta. Por isso que eu sempre falo, tipo, dependendo da carreira que você vai prestar, cara, esquece. É 2, 3 anos de cursinho. Porque até você se ligar desse negócio, demora. Você tem que olhar para a questão e errar uma vez, depois ela vai aparecer de novo, você vai errar de novo. Tipo, é tempo. Não adianta. Isso que é chato. Não tem jeito. É muito treino, é muito treino. Então, olha o que eu vou fazer. Ele quer aquele que libera mais dióxido de carbono para a mesma quantidade de energia. Então, ó, para o benzeno, a conta é 6 mols de CO2, quando são liberados, vem 3.268 quilojoules de energia, não é? 6 mols. Quando você libera 6 mols, você está liberando 3.268. Quantos mols de CO2 eu libero por uma energia E? Quantos mols de CO2 eu libero por uma energia E? Então, o número de mols de CO2 que esse cara libera é 6 vezes E dividido por 3.268. Tudo bem? Isso daqui para o benzeno. Benzeno. Agora vem a segunda malandragem. Vou fazer por etanol. Ô, gente, diz para mim uma coisa, por favor. No benzeno, de onde veio esse número 6 aqui? O que é esse número 6? O que é o número 6? É o número de carbonos da molécula, não é? É o número de carbonos. Tá? Tudo bem. O que é esse número 368? 3268? O que é o número 3268? É o delta H, não é? Então não é o delta H do cara? Então sabe o que você pode fazer? Você pode inventar uma fórmula. A fórmula. Fórmula para resolver esse problema. O número de mols de CO2 produzidos vai ser o número de carbonos do combustível vezes E dividido pelo ΔH. Você vai fazer essa mesma conta 5 vezes. Então, por exemplo, para o etanol, como fica essa conta? Etanol fica. O etanol tem 2 carbonos, então fica 2E sobre 1.368. Pronto. Para a glicose,
vai ficar 6E sobre 2808. Para o metano, vou colocar de outra cor aqui, vai ficar 1E sobre 890. E para o octano, vai ficar 8E sobre 5471. Aí. Então, na realidade, olha que questão difícil, cara. Eu tenho que ver dessas contas do benzeno, do etanol, da glicose, do metano e do octano, qual dá o maior valor? Qual dá o maior valor? Porque ele quer isso, ó. Qual libera mais CO2 pela mesma quantidade de energia? Então eu quero o maior possível. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aquela arredondada marota. Eu vou dar aquela arredondada marota. Por exemplo, tá vendo que aqui tem. Sabe por que eu posso arredondar bem? Porque os valores de ΔH, eles são muito diferentes. Muito. Então, por exemplo, para o benzeno, eu vou fazer 6 dividido por 3.000. 6 dividido por 3.000. 6 dividido por 3.000. Isso aqui vai dar 2,10 a menos 3 vezes E. Para o etanol, que é o azulzinho, eu vou fazer 2 dividido por 1.200 vezes E. 2 dividido por 1.200 dá a mesma coisa que 1 dividido por 600. Deixa eu ver quanto dá isso. Dá 0,625, acho. 0,17. 10 a menos 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Ou 1,7 10 a menos 3. Vou deixar tudo na potência 10 a menos 3, tá? Aqui. Para glicose agora. É o verdinho. 6 por 2.800. Pode arredondar para 6. 6 por 2.800. Dá 6 por 28. Dá 3 por 14. 2,14. Os três. Para glicose. Então, ó, até agora quem está ganhando é a glicose. Até agora quem está ganhando é a glicose. Metano, 1 sobre 890. 1 sobre 900. 1 sobre 900 vezes E. Dá 0,11, né? Dá 1,1. 10 a menos 3. Octano, 8 por 54.
1,48. 1,48. O octano vai ficar 1,48, 10 a menos 3. E tudo multiplicado por E, na verdade, né? Tudo multiplicado por E. Tá aqui, tá? Beleza? O daqui tinha dado 6. Deixa eu ver, deixa eu só conferir essa conta aqui de novo. É isso mesmo, aproximadamente 2, tá aqui. Então, gente, o maior de todos aqui deu o verdinho da glicose, tá? É o que deu o maior número de mols de CO2 pela mesma quantidade de energia produzida, tá? Glicose, alternativa C. Aí. Mesmo fazendo esse monte de malandragem, olha quanta conta você tem que fazer. Então, é questão para pular, né? Isso é questão para pular, tá bom? Tá aí, pode tirar print. Oi, tô me chamando aqui. Fala, diga, só uma dúvida. Não é a quantidade de energia por mol, né? O que você quer dizer com isso? Não, a quantidade de energia por mol de combustível é o ΔH, né? Isso que você está perguntando, né? Não é a quantidade de energia por mol, não é a quantidade de energia por mol de CO2. Não. Não é a quantidade de energia por mol de CO2. É a quantidade de mol de CO2 pela mesma energia. Porque quando você. Eu também não entendi, não deu clareza na tua pergunta quando você pergunta assim: não é a quantidade de energia por mol. Por mol do quê? Por mol de Não, combustível? Oi. esse N que a gente calculou, ele é a quantidade de energia pelo mol de cada molécula, certo? Não, não. Esse N que eu calculei é a quantidade de CO2 liberado pela mesma quantidade de energia. Ó, tá vendo esse N? Da onde ele veio? Ó, é o número de mols de CO2 aqui, ó. Peraí, deixa eu botar o laser aqui. Ó, quantidade de CO2 para essa energia. Ó. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei em cruz e isolei o N. Eu estou atrás desse N aqui, ó. E eu quero o maior dele. Quando ele fala mais dióxido de carbono pela metade. Então, eu tive que fazer todas essas contas e ver qual era o maior. Bom, beleza? Pode tirar print. Próximo. Enem. Outra do Enem. No que tange à tecnologia de combustíveis alternativos, muitos especialistas em energia acreditam que os álcoois vão crescer em importância em um futuro próximo. Realmente, álcoois como metanol e etanol têm encontrado alguns nichos para uso doméstico como combustíveis há muitas décadas e recentemente vêm obtendo uma aceitação cada vez maior como aditivos ou mesmo como substitutos da gasolina. Abaixo, algumas propriedades físicas dos álcoois. Então, metanol, densidade a mesma,
densidade a mesma, só que o calor de combustão é diferente. Considere que, em pequenos volumes, o custo da produção de ambos os álcoois seja o mesmo. Então, quer dizer, eu gasto a mesma grana para produzir 1 litro de cada álcool. Dessa forma, do ponto de vista econômico, é mais vantajoso utilizar qual? Então veja que a pergunta não é uma pergunta específica, do ponto de vista econômico. Para você descobrir o que você tem que calcular, gente, você tem que ler as alternativas. Ó, na metanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 22,7 quilojoules por litro. Etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 29,7 quilojoules por litro. E assim vai. Então, pelo visto, o que eu preciso encontrar? O que eu tenho que calcular nessa questão? Eu tenho que calcular quanto de energia eu produzo por litro. É isso que eu vou calcular. Dos dois, né? Vou ter que fazer para os dois. Para os dois. Ó, sem querer apertar aqui, perdão, gente. Então vamos lá. Vamos começar com o metanol. Gente, suponha que você tem 1 litro de metanol. 1 litro de metanol são 790 gramas. Certo? A densidade é 0,79 gramas por ml. A fórmula do metanol é CH3OH. Então, eu vou calcular a massa molar dele. Dá 12 mais 4, 16. Mais 16 dá 32. Confere para mim aí. Tudo bem? Ó, a energia do metanol é 726 por mol. Então, ó, 726 quilojoules eu produzo de energia para 32 gramas. Quanto de energia eu vou produzir por litro? Só que no lugar de litro eu vou colocar 790 gramas. Então a energia produzida vai ser 790 vezes o ΔH dele dividido pela massa molar. Tudo bem? 790 vezes o ΔH sobre massa molar. 790 dividido por 32 vai dar aproximadamente 24,7. Então, isso aqui vai dar 24,7 vezes 726. Vai dar 17.920, aproximadamente 17.900 quilojoules por litro. Por litro. Ou
ou 17,9 megajoules por litro. Porque 17.900, gente, isso aqui tudo, ó, dá 17,9 vezes 10 ao cubo, certo? Com o quilo que já está aqui, ó, vira mega. Agora eu vou fazer a mesma conta para o etanol. Só que aí, como eu já fiz a primeira conta, eu já sei o que eu tenho que fazer, ó. A energia vai ser 790, porque a densidade é a mesma, vezes a entalpia, que é 1367, dividido pela massa molar. A massa molar do etanol, gente, vai dar 12 vezes 2 dá 24, mais 6 dá 30, dá 46. Então vai dar 790 dividido por 46, dá 17,7 vezes 1367. 23.400 aproximadamente quilojoules por litro. Ou seja, 23,4 megajoules por litro. Então a resposta é etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 23,5 megajoules de energia por litro de combustível queimado, alternativa D de dado. Também bem difícil. Também bem difícil. Próximo. Pode tirar print. Outra do Enem. Outra do Enem. Prof, volta Oi. rapidinho, por favor. Bom, aí. Aqui. Obrigada. Você vê que a temática é a mesma de combustão, mas é outro tipo de questão, né? E a última é também de combustão. Vamos ver o que esse cara pede dessa vez. Nas últimas décadas, o efeito estufa tem se intensificado de maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2 durante a queima de combustíveis fósseis para a liberação de energia. O quadro traz as entalpias de combustão, ΔH, do metano, butano e octano. Ele coloca, na verdade, várias coisas aqui, né? Ele coloca a entalpia, ele coloca a fórmula, ele coloca a entalpia e ele coloca a massa molar. À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso de energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, começa agora. Considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam representativos do gás natural. Então, metano, gás natural. Butano, gás liquefeito de petróleo. E octano, gasolina,
respectivamente. Então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, olha o comando da questão, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, então ele quer saber quanto de energia o combustível libera mol de CO2. De CO2. Essa é a conta que eu vou ter que fazer. A ordem crescente do que libera menos para o que libera mais. Então é a mesma conta 3 vezes. Tá? Aqui sim é por mol de CO2. Alguém tinha perguntado, mas não era por mol de CO2? Aqui é. Então vamos lá. Metano. Gente, quando eu queimo 1 mol de metano, o que eu libero de energia? Eu libero 890 joules, quilojoules, e libero 1 mol de CO2, concorda? Porque o metano tem um carbono. Então, para o metano, gente, essa conta, ela dá 890. Opa. Para o metano, essa conta dá 890 quilojoules por mol de CO2, direto. Já achamos para ele. Caiu a ficha agora, né? Agora, eu vou pôr o butano. Butano. Quando eu queimo 1 mol de butano, eu libero 2.878, só que eu libero 4 mols de CO2 na queima. Então, eu libero 2.878 kJ para 4 mols. Então, para o butano, gente, qual é a conta que eu tenho que fazer? Se é por mol, é 2.878 sobre 4. 2.878 sobre 4. Aqui você também pode arredondar, viu? Dá aproximadamente 700 e pouco. Tá? Aqui deu 719. E agora para a gasolina, que é o octano. Eu libero 5.471 quilojoules para 8 mols de CO2. Por quê? Porque são 8 carbonos. Então a conta seria 5.471 sobre 8. Vai dar 683 aproximadamente. Então, como ele quer em ordem crescente, eu quero do menor para o maior, do que libera menos energia por mol, para o que libera mais energia para o mol. Então, o que libera menos é a gasolina. Libera menos. Depois vem o butano.
E o que libera mais por mol é o metano. Então é gasolina, GLP, que é o butano, né? E gás natural. Gasolina, GLP e gás natural. Da alternativa A. Aí. Então, quer dizer, no final das contas, né? Só para a gente fechar a aula, saber calcular ΔH não quer dizer muita coisa, né? Perceberam? Não adianta você saber lei de Hess, não adianta saber essa porra de entalpia de ligação. Essa é menos complicada, né? Essa é menos. Mas eu vou só fazer uma defesa aqui da questão. Ela é menos complicada porque a gente fez as outras piores antes. Porque o que que você começa a fazer? Você começa. Para interpretar é mais fácil. Você começa a mudar o teu mindset. Você começa a perceber que o que ele está perguntando é uma coisa mais escondida, tá? Tudo bem? Fechamos então, gente.